Good morning. Então, hoje, eu vou começar, tá, falando sobre novo assunto, novo conteúdo, tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando. Eu deixei para vocês o e-mail, né? Caso lá na plataforma, mesmo e-mail para vocês estarem enviando para mim as atividades, caso vocês ainda não enviaram, vocês não deixem de estar enviando para justamente a gente está pontuando todas essas atividades, tá? Então vamos lá. Então, Pipo, na página 110, vocês estão conseguindo ver a página do livro aí? Então, né? Acho que sim. Pegou o livro aqui. Mas vocês estão conseguindo visualizar? Não, então. Então Sim. vamos aqui. Então eu vou fazer essa leitura aqui em English e vou fazendo a tradução aí com vocês, tá? Vamos lá. É na página 110, na página 110. Aqui tem dois personagens, né? Que é a Elaine e a Claire, né? Eles estão conversando, né? Dialogando. E eu vou estar aqui fazendo a leitura. Hey, what new? Essa expressão what new seria o que é de novo, o que tem de novo, né? O que você tem de novidade para falar? I nothing much. Nothing much, nada, né? Why did you come to class this afternoon? Aqui está dizendo o quê? O que você, o porquê que você veio para a aula tarde, né? Why? Por quê? I was talking to my uncle about this helping or a newspaper. Né? Estava conversando com a minha tia para ela, a ajuda dela, né? Sobre o newspaper. Newspaper seria jornal. Oh, it's true. É verdade. Deixa eu admitir mais uma aluna aqui. I've just been talking. Não, eu pulei aqui. He made up this mind yet? Então, aqui é verdade, né? Essa expressão made up seria igual think, né? Pensar, ter a ideia, né? De fazer alguma coisa. E, pelo que eu estou vendo, ela não tem nenhuma ideia, né? Sobre o que ela vai prepare for her newspaper, o seu jornal. Yeah, I've just seen a talk to him and Green on help us. Ou seja, esse just, geralmente, ele aparece muito no present perfect. Foi uma ação no passado que ela acabou de ser feita. Então, just seria acabou de, também, já os outros que eu vou falar para vocês, a red, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eles também recaem muito, mas just acabou de. Acabou de acontecer alguma coisa recentemente, e agora eu estou comentando sobre isso. On Green help us, on helping us. Eu acabei de conversar com alguém, né? Eu li uncle. Eu li aunt, tá? Mas não é aunt, né? É uncle. Uncle é tio. Eu até li invertido aqui. I haven't told you, but I knew the answer all along. Ou seja, eu não contei, né? Não contei a ele sobre o caso, no caso lá da newspaper, porque ela estava make up, né? Ela estava ainda em processo de como é que vai fazer. Por exemplo, I have idea, eu tenho uma ideia.
mas aquela ideia ainda, ela não está ainda concreta, ela não está ainda terminada. Então, eu vou usar a expressão make up, tá? Make up. E make-up também pode ser também para maquiar, né? Você fazer com as suas próprias mãos. Make-up também serve para isso, tá? Aqui tá made up, por quê? Porque é o passado do verbo make, né? Make, passado, made, né? Aqui eu já li, but a new answer all along. Aí aqui embaixo, why haven't you told us you already knew it? Vocês estão vendo aqui que tem a outra expressão already. Already significa já, né? Significa já. Geralmente, ele aparece, como eu havia falado anteriormente, existem algumas expressões que elas vão recair no present perfect. Então, a palavra already significa isso, tá? Já, ainda, tá? Também você vai ver. Mas geralmente ele vai aparecer no present perfect entre o auxiliar have e o verbo principal no particípio. Aqui no caso, se vocês observarem, tá na pergunta, né? Então você tem o verbo principal que é knew, né? Que é conheceu, soube, né? No passado, e você tem aqui o verbo auxiliar haven't, né? Que está aqui na negativa. We were very anxious about it. Ou seja, a pessoa aqui está ansiosa. Ansiosa para poder fazer o quê? Nós estávamos ansiosos para fazer isso. I said nothing. Eu não disse nada. Because, because é porque, né, de resposta. I didn't want to give you false hope. Ou seja, eu não quero dar a você, né, nenhuma falsa esperança. Alright, tudo bem. Elaine, we having to be unconscious. Esse conscious seria a mesma coisa de auxílios, né? A mesma coisa. Nós não podemos naquela coisa, nós temos que ficar calmos, sem muita, né, expectativa. We know nothing about how to make a newspaper. Nós sabemos nada sobre como você vai fazer, né, confeccionar, né, não está tentando lembrar a palavra certa, confeccionar. Confeccionar o newspaper, o jornal. That's the reason eu não admiti aqui, não? Porque tem 2 pessoas aqui, eu já tinha admitido. Aqui, that's the reason why we have to pay attention to the teacher's explanation. Reason significa o motivo. Este é o motivo porque nós temos que prestar atenção na explanation, na explicação da teacher, da professora. Her class are going to help us a lot of. Ou seja, na nossa aula, na sua aula, aliás, nem na nossa, na aula dela, ela estava o quê? Dando ajuda a nós, né? Dando muita ajuda, né? All right. Tá certo. By the way é quando, né? Não é igual when, mas o when para questions ou para indicar um time verb no passado. Aqui, by the way, vai ser quando também. Quando have you read the article? The article, deixa eu ver aí. Mais algum aluno aqui? Admit. Have you read the article? Quando você lê o artigo, she asked you to read. Pergunte
Pergunte para quem? Para nós, para possivelmente nós lermos. Contar, né? Para a pessoa ler, né? No yet. Aí ela vem com a expressão not yet. Not yet significa não ainda. Não ainda. But I'll certainly to do it for next class. Ou seja, certamente será feito na próxima aula, né? Então, eu fiz a tradução aqui para vocês. Agora a gente vai para outra página. Então, deixa eu passar um pouco mais para cá para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, vamos para comprehension. E vocês vão acompanhando aí no livro de vocês e já vão colocando a resposta, porque eu já dou a resposta e já comentando, né? Falando o porquê daquilo, que fica mais fácil. Bom, aqui você tem para você colocar true, né? Que é verdadeiro, e false de falso. Se for verdadeiro, não precisa de você comentar. Mas se for falso, aí vocês vão ter que comentar o erro, né? O porquê que ficou errado aquela alternativa. Então, aqui você tem, a primeira vai ser false, has missed the class. Missed é igual a saudade, né? No português, sentir falta, né? Porque no inglês a gente não tem uma palavra para refletir saudade, não sei como sentimento. A gente fala sentir falta de determinada coisa. Então, aqui, Elaine has missed the class, ou seja, ela está sentindo falta lá da aula. Então, é false. Então, não é a Claire, é a Elaine. Então, aqui vai ser false. A B também é false. A Elaine has talked to her aunt. Até li aunt naquela hora lá, mas não era aunt, não era uncle. Uncle é tio. Aunt about her helping to their newspaper. Aqui, no caso, está conversando com uncle. O que vai mudar aqui é de tia para tio. Né? Então, vai ser uncle. Até mesmo a próxima já vai responder, ó. Né? Elaine's uncle, o tio da Elaine, is going to help them with a school newspaper. Ou seja, o tio da Elaine está o quê? Indo helping, está indo o quê? Ajudar, né, com o jornal escolar, né? School newspaper, né? Seria isso, jornal escolar. Que a teacher, que a professora, havia recomendado para eles fazerem. A C, a Elaine uncle is going to help them with the school newspaper. Aqui é verdade, verdadeiro. O tio da Elaine está indo ajudar, né, com o jornal escolar, né? Carlos is an seria uma pessoa expert, né? A gente usa muito, sabida, né, para fazer at making a newspaper. Aí é falso. Por quê? They know nothing about how I make a newspaper. Ou seja, ele não sabe nada, né, sobre como é que ele vai fazer o jornal escolar. Aí você tem a letra E. Carlos has read a article that a teacher asked them to read. Aqui você vai ver que é verdadeiro, né? O Carlos, ele já tinha feito, né? Já tinha lido um article, né? Um artigo que a professora havia perguntado, né? Se eles haviam lido, né? Então, ele já tinha feito um article, que tem uma diferença entre article e newspaper. O jornal, ele já é mais completo, mais completo, né? Agora, o article é só uma parte, né, do jornal. Ele só tinha feito uma parte, a parte do article, né? A Elaine hasn't read the article yet, ou seja, ela não tinha feito, não tinha lido, né, ainda sobre algo relacionado ao article, o artigo.
Aqui na number 2, era para vocês relacionar aqui. Então, vocês têm aqui as palavras que estão em letters, em letras, e vocês aqui vão ter relationship, vocês vão fazer a relação aí de uma frase a outra. Então, what new? What new? O que seria what new? How are things going? Tá? Ficou. É aquela expressão, o que tem aí de novo? Qual é a notícia, né? Que você tem aí? Qual a novidade, né? Então, aqui ficou how are things going? Que é como estão as coisas, né? Seria. Também serve como sinônimo. Deixa eu admitir aqui o friend. Letter B. Has he made up his mind yet? Aqui está perguntando se ele fez, né? Se ele já tinha pensado, imaginado em algum momento, né? Sobre, aqui a gente está falando sobre o newspaper. Aqui ficou a letter B, né? Aqui ficou has he made his decision yet? Ou seja, ele tinha feito, né? Ele tinha decidido fazer ainda. Então, ele estava ainda em processo aqui, né? Let us see. I knew the answer all along. Aqui ficou, I knew he was going to say yes. Letter D, we having to be cautious. Cautious é aquilo que eu estava falando com vocês. A gente não ter ansiedade para você fazer uma determinada coisa. Você fazer com cautela, com prudência, né? Você vai fazer aquela determinada coisa. Você fica naquela anxious, naquela ansiedade, mas ao mesmo tempo que você fica anxious, você tem que ter cautela para você fazer aquela determinada coisa. Então, aqui ficou we have to be careful é cuidado, and prudente. A letra I. We know nothing about how to make a newspaper. Nós não sabemos nada, né? Como se fazer um jornal. Numa sequência aqui ficou it will be very difficult to make newspaper by yourself. Ou seja, será muito difícil a gente fazer o jornal sozinhos, né? By yourself. Sozinhos é aquele pronome reflexivo de eu mesmo fazer aquela determinada coisa. Então, aqui seria by yourself, seria sozinhos, né? Ali, sozinho, mas é sozinhos, tá? Então, ficou essa sequência. D, E, C, B e A, né? A sequência. A number 3. Complete the sentence using the expression from dialogue. Então, nós tivemos algumas expressões aí, como é que a gente vai falar com a pessoa. A primeira, has they made up his mind yet? A tradução aí é o quê? Ela está confeccionando, né? Lembra do present perfect? Que é uma ação que começa no past, no passado, mas que ainda continua influenciando no presente. Então, ou seja, ela começou a action lá no passado, que era made up her newspaper, que era fazer, but ela está ainda no processo. A teacher dela pediu para ela fazer lá, mas ela não tem noção, né, de como ela vai fazer. Ela foi pedir lá o uncle dela, o tio dela, para fazer, e o tio dela só tinha feito o article, só tinha feito o artigo. Então, ela está ainda no presente, a ação começou lá. O processo de pensar, o processo de confeccionar, o processo de como iria fazer, começou no passado, mas ainda continua perpendurando no presente, tá? Então, vocês podem observar que o present perfect eu uso para isso, nesse verb tense, né? And this situation, nessa situação. Começa lá no passado, mas ainda está influenciando no presente, tá? Aí aqui você tem, letter C.
Have you read the article? Ficou, né? Eu pulei essa aqui, né? B. Why haven't you told us you are read a new yet? Ou seja, por que você não me contou para nós se você já sabia, né? Já sabia, já conhecia. Conhecia o quê? Sobre em confeccionar o jornal, né? Have you read? Você já leu the article she asked us to read? Você já leu o artigo? Se ela perguntar para nós, é aquilo. Ela está perguntando se você já leu para quando a professora vir perguntar. Have you, Elaine? Have you? Aí você tem a vírgulazinha, né, Elaine, né? Elaine tá chamando Elaine, ou seja, você tem, Elaine? Aí aqui a outra aqui ficou yeah, he agreed on helping us. Not yet, né? Ficou B, C, D e A. Aqui você tem as expressões I didn't want to give up false hope. I didn't want to give you false hope. A expressão eu não quero dar a você falsas esperanças. Yes, I've read yet. Eu já li isso. No ou not yet pode ser não ainda. Ou ainda não, né? Melhor ainda não. Yeah, he agreed on helping us. Olha a expressão, olha a pronunciation. Yeah, he agreed on helping us, né? Bom, aqui tá marcando aqui que eu tenho... Tá marcando 2. Estranho. Não é 40 minutos? Tá marcando que eu tenho... Tá bom? Porque a senhora deve ter aberto a reunião antes do horário. Não, marquei certinho. Comecei 8 horas em ponto. Isso que eu tô achando estranho. Marquei 8 horas, um ponto mesmo. Um ponto. Ah, meu Deus do céu. Dá para entender? Aí vai pensar até que, né? Que eu comi mais 10 minutos de aula aqui. Então, vamos aqui para a próxima aqui. A 12. Então, vamos para outra página. Aqui você tem... deixa eu dar um jeitinho aqui. Aqui a gente vai falar um vocabulário, né, sobre newspaper. Essa questão de fazer jornal é muito comum lá, os alunos se juntarem para fazer, apesar que no Brasil também tem, né? Inclusive eles têm até comitê, né, para estar fazendo isso, eles têm rádio, né? É muito comum eles fazerem rádio na escola, os alunos do Grêmio, que no Brasil tem, mas é pouco, não é lei, né? Não é costume. Lá não, lá praticamente todas as escolas têm esse hábito, tem o grupo do jornal, tem o grupo de xadrez, tem o grupo do esportista, lá tem essas, como eles chamam de tribos, né? Tribals, né? Eles chamam de de tribos, né? Eles têm esse hábito de fazer esse tipo de situação, né? Até mesmo para poder entreter o aluno, né? E também para ser algo bem participativo. Então, aqui você tem aqui alguns vocabulários aqui referente a jornal, tá? Eu vou estar fazendo a tradução aqui para vocês anotem do lado, né? Dentro do jornal ele tem várias alas, né? Você tem a notícia, né? Que geralmente vai ficar
na frente, né, logo de cara, as principais notícias. Você tem advertisement, que seria aquela parte do entretenimento, né? Você tem aquela parte das tirinhas, né? Das historinhas. Você vê isso muito no jornal O Globo, né? No dia de domingo a pessoa compra e vem todas essas seções, né? Jornal que tem horóscopo, classificados, tempo, você vai ver aquela parte do esporte, aquela parte do editorial. Então, você vai ver todas essas partes em um jornal, né? Num jornal bem completo. O jornal semanal tem, mas é bem mais reduzidos essas alas. Mas se você vê no jornal de domingo, como o Globo, o Dia, né, até o Extra mesmo, você vai ver que a ala é bem maior, né? Você vai ver que vai ser bem mais completo, né? O jornal. Não sei se ainda está assim, mas é porque eu vejo mais internet, né? Mas geralmente, se você for ver na página da UOL, você vai ver que tem, mas é uma coisa bem mais reduzida, né? Aí aqui vocês iriam aqui relacionar, aqui ó, headline. Headline seria o cabeçalho, né? Aquela notícia, né, de hoje bem principal. Então aqui o headline, aqui é o nome do jornal, World News, né? Jornal do Mundo. Agora, aqui, ó, President making improvement of healthcare system, né? Aqui vai ser o headline. Headline seria aquela notícia principal para chamar o público para poder vir ler. Por exemplo, qual é a notícia de hoje? Por exemplo, quando teve o problema do coronavírus, né? Foi uma notícia, né, bem chamativa, que é o que estava perpendurando por todo mundo. Aí vai ser uma headline ali. Um exemplo, um escândalo que aconteceu, por exemplo, o escândalo que teve lá do Lula, um exemplo, ela vai lá de cara já aquela notícia, né? Agora é sobre qual seria a notícia de agora que tá em voga, sobre o auxílio que estão aprovando lá se vai ou não vai aprovar ou não, então já vão de cara, já vão colocar, porque isso é importante para o público. Então vai ser, além de ser informativo, isso também vai influenciar na vida daquela população. Então, aqui seria a headline, aquela notícia principal para poder chamar o meu público, né? B seria, eu acho que está caindo toda hora a internet do Nicolas. News, ó, sem o S é novo, tá? Com S seria notícia. Deixa eu ver aqui. Todos estão aqui. Seria notícia, tá? Que tem a diferença, tá? Para vocês não confundirem aí. News. Então, aqui, aonde que tá a news? Está bem aqui. É a notícia em si. Então, é tudo isso aqui. É a narrativa da headline. É a narrativa lá. Eu não sei como é que é em português headline. Assim, a palavra agora não me vem à cabeça. Eu vou tentar lembrar, aí eu falo com vocês. Mas headline é isso. Vocês entenderam mais ou menos a expressão headline? Não é bem cabeçalho, mas é aquele assunto que vai ser falado, que vai chamar a atenção do meu público, né? O tópico principal, né? Seria. Tem um termo correto para isso. A news seria a notícia, não é o que está sendo aqui narrado, o que está sendo contado aqui, tá? Aqui está marcando mais 2 minutinhos, tá? Se terminar antes, que eu não sei, tá uma maluquice aqui que eu comecei 8 horas, aí eu volto a falar do tópico aqui, tá? E o João entrou agora.
Você tem o editorial, que é o editorial, né? Você vê aqui embaixo. Editorial seria, no caso, as outras, né? É da notícia dentro da notícia, né? Editorial, né? O editorial. Você tem aqui também a parte, ó, Rest in Peace. Rest in Peace vai ficar na ala, que eu vou estar sempre voltando aqui para vocês verem. Obituaries. Obituaries, aqui no Brasil é que quase não tem isso. Lá fora, quando estava esse problema do coronavírus, o que eles faziam? Tinha uma parte só para botar a foto da pessoa, a idade, né, o que ela era e uma forma de você anunciar que a pessoa faleceu. Se você vê no Jornal da Espanha, dos Estados Unidos, eles fazem isso, né? Eles fazem essa parte. Então você vai ver aqui, Resting in Peace, é aqui, ó. A Susan Parkley, who died at age, né? Então, esse trecho aí, no Brasil não tem muito. É só para falar das pessoas que morreram, tá? Até também serve também aquela parte dos desaparecidos, que no Brasil tem, sim, alguns jornais eu já vi, aquela ala dos desaparecidos. Então, essa parte, geralmente, ela não é paga, entendeu? Para você anunciar essa parte aí. Ela não é paga, diz que denúncia. Essa parte é mais para isso, tá? Aí você tem aqui AD, eu tô falando, falta um minutinho, tá? Eu tô falando aqui de algumas partes aqui, soltas, tá? Mas eu vou estar fazendo a relação certinha com vocês no segundo momento, tá?